Pois bem, nós temos várias denominações sobre esse tema tão polêmico que é o trabalho escravo. Alguns denominam de trabalho escravo, propriamente dito, trabalho em condições análogas de escravo, trabalho degradante, trabalho forçado, escravidão moderna, trabalho escravo contemporâneo. A origem da escravidão, ela remonta à civilização humana. Já na pré-história, os prisioneiros de guerra eles eram usados para o trabalho forçado. Na Antiguidade, no Egito, na Babilônia, na Grécia, a escravidão também era praticada. Com a reestruturação da sociedade europeia, houve a substituição da escravidão pela ordem feudal. O senhor era o dono de escravo, passou para a servidão, que era o trabalhador servidor da gleba. Na Idade Moderna, as grandes navegações, o mercantilismo, acabou se fazendo uso muito da mão de obra africana, em colônias da Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. No Brasil, com a Lei Áurea, se pôs fim a esse sistema de propriedade de uma pessoa sobre outra. Mas, mesmo assim, os imigrantes europeus, no século XIX, que substituíram esta mão de obra escrava, reclamavam nas embaixadas da situação que hoje o doutor Roberto colocou, de empregados que eram obrigados a fazer compra das suas roupas, ferramentas, comida, em vez de gerar salário, se gerava dívidas. Com relação às normas, nós podemos mencionar a Convenção das Ligas das Nações, que é de 1926, que traz como definição de escravidão estado ou condição de um indivíduo que total ou parcialmente sofre os atributos da propriedade. Então, a vida dele, além do trabalho, a vida dele é propriedade de alguém. E o artigo 5º faz menção ao trabalho forçado e recomenda aos signatários que tomem as medidas necessárias para evitar que o trabalho forçado ou obrigatório produza as condições análogas de escravo. Temos também a Declaração Universal de Direitos Humanos, que trata da questão da escravidão ou servidão, e, em nível de OIT, a Convenção 29 definiu o trabalho forçado obrigatório, que é aquele exigido sob ameaça de qualquer penalidade para a qual ele não se ofereça espontaneamente, a exceção do serviço militar, a condenação judicial, o serviço em caso de guerra. E a Convenção 105, que tratou da abolição do trabalho forçado ou obrigatório. Agora, o que chama atenção, e eu acho que aqui o que interessa para o tema, existe uma grande divergência na doutrina, o tema ainda realmente está longe de ser pacífico, é a questão, efetivamente, do que é trabalho escravo. Eu quero mencionar, inclusive, o entendimento do Dr. Cássio, pautado na OIT, onde ele foi membro durante 16 anos, a diferença do trabalho forçado e trabalho escravo. Acho que hoje a gente tem visto muito o que tem acontecido em algumas situações na área rural, até mesmo na área urbana ou na construção, a existência do trabalho forçado. Agora, o que chama atenção é o conceito da OIT, onde toda forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas nem todo trabalho degradante é trabalho escravo. E aqui, na condição de advogada de empresas, eu quero trazer um pouquinho desta situação que as empresas enfrentam perante o Ministério do Trabalho e Emprego e, às vezes, perante o Ministério Público do Trabalho. Então, primeira questão, o descumprimento de normas de proteção ao trabalho, atestada em auto de infração, caracteriza trabalho forçado. Um auto de infração sobre os mais variados temas, vamos dar, por exemplo, a NR31, que são as normas do trabalho rural. O descumprimento destas normas, por si só, pode gerar a caracterização do trabalho escravo ou do trabalho forçado, que eu entendo que é a denominação mais correta.
quantas ações nós vimos as empresas sofrendo e a decisão judicial é no sentido de que se tem que aguardar a decisão do auto de infração. A própria portaria que trata da lista suja também traz isso. Mas será que o descumprimento daquela norma, ainda que procedente o auto de infração, será que efetivamente houve trabalho forçado? Nós temos a Constituição Federal, que traz alguns artigos sobre a questão da dignidade da pessoa humana. Não vou tecer comentários a respeito do Código Penal, já foi muito bem colocado pelo Dr. Roberto, com exceção num ponto que discordamos, a questão de que trabalho em condição análoga de escravo. Não havia definição no artigo anterior e continua sem a definição. Ele apenas enumerou algumas situações que ele hoje entendeu como trabalho análogo à condição de escravo, e ainda assim deixa muita margem à fiscalização para opiniões subjetivas a respeito do tema. A Lei 10.608 trata do seguro-desemprego ao trabalhador resgatado. O que é o trabalhador resgatado em condições análogas de escravo? Mais uma vez, essa lei, embora ausente o que é o conceito de condição análoga de escravo, ele traz como pressuposto para pagamento do seguro que essa condição tenha sido constatada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E os critérios de fiscalização. Os critérios de fiscalização, especificamente quanto ao seguro-desemprego, a portaria 1153 estabelece os procedimentos para serem cumpridos nessas ações fiscais, libertando os trabalhadores submetidos a regime de trabalho forçado ou condição análoga de escravo. Então, aqui a portaria ela usa as duas denominações, trabalho forçado e condição análoga de escravo. Com base nessa portaria, o fiscal do trabalho ele tem que elaborar um relatório de ação fiscal, que é o RAF, conhecido, famoso como RAF. Ele ali emite um juízo aleatório, subjetivo, indica os autos de infração que foram lavrados, faz constar que houve resgate de trabalhadores, emite as guias do seguro-desemprego. A empresa não recebe uma cópia desse RAF. Ela, quando recebe aquele monte de autos de infração, ela efetivamente não sabe se ela cometeu pura e simplesmente infrações de ordem trabalhista, cuja legislação prevê a multa correspondente e prevê todos os meios para se expedir ofício para o Ministério Público do Trabalho, até para o Ministério Público Federal, se for o caso, para se apurar o crime previsto no artigo 149, já que o fiscal não tem competência para tipificar a existência do crime. E a empresa, muitas vezes, tem aquela letrinha só no auto de infração dizendo que os trabalhadores estavam em condições degradantes. Partindo da própria conceito da OIT, trabalho degradante por si só não é trabalho forçado ou escravo. O Ministério do Trabalho vem, com o tempo, tentando regulamentar a matéria, e a Instrução Normativa Intersecretarial número 1 de 94 trouxe diretrizes para os auditores fiscais, também são diretrizes bem genéricas. Eu queria também aqui lembrar que este congresso está sendo realizado em homenagem ao professor Amaury Mascaro, e eu me sinto muito honrada de estar aqui prestigiando o nosso queridíssimo professor, e porque há pouco tempo atrás, uma das empresas que nós defendemos lá no escritório disse o seguinte: olha, eu quero para respaldar a minha situação, um parecer de um advogado renomado na área do trabalho, de um advogado constitucionalista, e quero que Mesquita Barros prepare a defesa. E então nós contamos com o apoio do professor Amaury,
E a conclusão que o professor Amauri chega é exatamente essa. Não existe o conceito do que seja trabalho escravo, com trabalho análogo à condição de escravo. O Ministério do Trabalho e Emprego editou a portaria 540 de 2004, criando aquele cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas de escravo. É a chamada lista suja. Esta portaria foi revogada pela Portaria 2 de 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos. E esta portaria ela manteve a lista suja, trazendo as regras para a inclusão na lista. Então, primeira coisa, a lista, o artigo 1º diz que esta portaria é criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, à primeira vista, você imagina que esta lista foi criada para controle exclusivo do Ministério do Trabalho e Emprego. A inclusão do infrator deve ocorrer após a decisão final administrativa relativa ao auto de infração que tenha identificado trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo. E a atualização do cadastro é semestral, e dessa atualização do cadastro se dá conhecimento aos Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Integração Nacional, Fazenda, Ministério Público do Trabalho, Público Federal, Secretaria de Direitos Humanos, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica e assim por diante. E também dispõe esta portaria que cabe à Secretaria de Direitos Humanos acompanhar os procedimentos de inclusão e exclusão dos infratores e fornecer as informações para a Advocacia Geral da União. E também a fiscalização do trabalho após a inclusão do infrator na lista suja, que fica pelo período de 2 anos, a fiscalização do trabalho procede ao monitoramento quanto à regularidade das condições de trabalho e se cessou aquela situação encontrada para poder tirar o nome da empresa da lista. Considerações que nós entendemos pertinentes sobre esta portaria, desculpe. Foi sem querer. As repercussões do ato ultrapassam os limites do Ministério do Trabalho e Emprego. Como nós dissemos, os bancos têm conhecimento, as empresas não conseguem mais financiamento, as empresas não conseguem mais... tem a sua... sempre acontece de ter queda na Bolsa de Valores. Antes mesmo da decisão final do auto de infração, o nome da empresa ele é incluído no site daquela ONG, a ONG Repórter Brasil. O Ministério do Trabalho encaminha a lista para a ONG Repórter Brasil para conhecimento público. E esta ONG faz publicar a seguinte situação. Aqui estão o nome das empresas que foram flagradas em situação análoga de escravo. Algumas já estão inclusas na lista suja da Portaria 2 do Ministério do Trabalho e Emprego e outras ainda aguardam a decisão final do auto de infração. Tá? Então, o que se sabe, a gente sabe que o Ministério Público defende, o próprio Ministério do Trabalho, que esta portaria tem caráter informativo ou pedagógico, mas não é a realidade. Ela tem caráter punitivo, sim. E aqui, vamos deixar bem claro que não tem nenhuma apologia, nenhuma defesa a trabalho escravo, análogo de escravo, trabalho forçado, ou seja, o que for. Muito pelo contrário. Eu acho que devem haver regras, sim, mas as regras devem ser claras. O trabalho do Ministério Público, nesse aspecto, é brilhante, da fiscalização do trabalho também. Nós sabemos aqui o que enfrentam os fiscais do trabalho para dentro do nosso Brasil, em termos de arbitrariedades
situações que eles enfrentam que tem que contar com força policial e tudo mais. Mas muitas empresas sérias, neste pacote, acabam sendo prejudicadas porque as regras não são claras. E ajuizamento de ação civil pública, pleiteando dano moral, decorre desta portaria ou ainda dos autos de infração. E também uma situação nova que vem ocorrendo. As empresas se defendiam, principalmente no setor de cana-de-açúcar. Elas se defendiam quando eram flagradas aí com autos de infração, que a empresa que não tiver auto de infração pode atirar a primeira pedra. Todos nós sabemos que quando o fiscal chega numa empresa, ele encontra alguma irregularidade específica em relação a algum empregado, que talvez não denote a situação total da empresa. Mas hoje nós sabemos que ações civis públicas estão sendo ajuizadas contra empresas que hoje têm o selo social, que é elas integram o compromisso para aperfeiçoamento do trabalho no setor de cana-de-açúcar, e elas estão sofrendo ação civil pública para que seja cassado esse selo, porque elas sofreram autos de infração que se caracterizou por trabalho degradante. Então, ela não tem mais nem esse argumento para levar a juízo. Nosso entendimento é de que a portaria 2 da lista suja viola o princípio da presunção da inocência, porque ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado penal condenatório. Então, a grande maioria das vezes, nem sequer houve um pronunciamento da esfera competente na área criminal, a empresa é taxada, ou seu diretor é taxado pela prática de trabalho escravo. Violação também do princípio do artigo 5º, que nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Agora, mais recentemente, o ano passado, a Secretaria de Inspeção do Trabalho baixou uma instrução normativa que fala da fiscalização para a erradicação do trabalho em condição análoga de escravo em qualquer atividade econômica, urbana, rural, marítima, para trabalhador nacional ou estrangeiro. E essa instrução normativa, ela está mais próxima do novo conceito do artigo 149 e traz as definições administrativas do âmbito do Ministério do Trabalho, do que seria trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, que o doutor Roberto já colocou também, não haveria por que repetir. Os artigos 13 e 14 diz que cabe a fiscalização resgatar o trabalhador, registrar os trabalhadores, se for o caso, emitir as guias do seguro-desemprego, imediata paralisação das atividades, regularização dos contratos de trabalho, pagamento dos créditos trabalhistas, providenciar retorno ao local de origem, lavrar os autos de infração correspondentes ou auto de interdição, que muitas empresas têm à frente de trabalho, ou a própria empresa, ou máquina interditada, preenchimento da comunicação de dispensa do trabalhador e a elaboração do relatório da fiscalização, que é o RAF, para encaminhamento da Secretaria de Inspeção. E aqui, seguindo a portaria número 2, ela diz que a inclusão vai acontecer após decisão final relativa ao auto de infração. Pois bem, como é que as empresas aqui devem proceder? Primeiro, deve apresentar a defesa e o recurso na via administrativa da forma mais consubstanciada possível, recheando de documentos que possam afastar, talvez não a infração, mas a situação que caracterizaria o trabalho forçado. E aqui tem uma situação peculiar. Para levar, antigamente as empresas não tinham tanta preocupação em se defender
na via administrativa dos autos de infração, porque as multas são baixas. O artigo 444, que trata das normas de proteção ao trabalho, eu acho que a multa é de R$ 444, R$ 460, alguma coisa assim. Mas, normalmente, é neste auto de infração que o fiscal faz constar, relaciona todos os autos de infração lavrados, e faz constar que havia a prática do trabalho, havia o trabalho degradante. Como a portaria também diz que a empresa só pode ser retirada da lista suja com o pagamento da multa, então as empresas devem fazer a defesa, esgotar a via administrativa, ir para a via judicial, aonde deve depositar os valores referentes às multas, porque se ela simplesmente pagar esgotando a via administrativa, ela está concordando que esgotou aquela discussão e ela efetivamente tem um auto de infração improcedente, o auto de infração com a multa considerada procedente, portanto, ela é infratora. Aliás, na via administrativa, nós podemos fazer um levantamento de quantos autos de infração defendidos, quantos a própria autoridade que autua muda o seu entendimento. São raros. Então, cabe ao Poder Judiciário analisar as ações ordinárias para anulação dos autos de infração e discussão também acerca do trabalho forçado. Nessa situação, a empresa tem que garantir o juízo, porque, se ela não garantir, ela fica em mora para com a União, não consegue tirar certidões, e somente na forma do 151.2 do Código Tributário Nacional, somente o depósito em juízo suspende a exigibilidade do crédito. Outras medidas judiciais são cabíveis para evitar a inclusão na lista suja ou a exclusão, caso já tenha ocorrido. Por quê? A inclusão na lista suja, ela ocorre sem notificação formal. A empresa sabe que ela tem aqueles autos de infração lavrados, que eles estão sendo julgados, vão ser julgados. Quando publicar no Diário Oficial, semestralmente, sem dia certo para acontecer, o Ministério do Trabalho e Emprego publica. Às vezes, eu já passei vários feriados de Natal e Ano Novo trabalhando, porque às vezes é 31 de dezembro que publica, às vezes é um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas não existe data certa para publicar. Então, saiu a publicação, o nome da empresa, sem o direito do contraditório, do devido processo legal que lhe assiste, ela é incluída na lista suja. Aí vai ter gente que vai dizer, não, é só depois que esgotar a via administrativa. Mas, sem a notificação formal, não me permite nem sequer levar a discussão para o Poder Judiciário e corre-se o risco da inclusão acontecer. E depois que a inclusão aconteceu, já são elas, prejuízo internacional, os transtornos para a empresa são terríveis. Nesta linha também da ausência de regras claras, nós temos vários projetos tramitando, e o projeto de emenda da Constituição 431, que trata da confisco de terras onde for encontrado trabalho escravo. Não sou contra, acho que ninguém mas desde que realmente se caracterize a existência de trabalho nessas condições, não meras conjecturas a respeito do assunto. E, por fim, outra questão que a gente teria que ficar aqui discutindo no outro painel inteiro é a própria terceirização e o artigo 149 do Código Penal. Se o crime de prática de escravidão ele não pode passar da pessoa que praticou este crime. Quantas empresas nós já verificamos que compraram outras empresas, quando se deparam, tem aquele auto de infração que era singelo, que não trazia risco nenhum, daqui a pouco ela se vê com nome na lista suja, pelo artigo 149. Também eu deixo aqui para reflexão mais este ponto, no que diz respeito à terceirização. Agradeço a todos.